Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula do Conexão Educação. Sou a professora Ariane Nobre. Trabalharemos uma temática para as turmas de 8º e 9º ano. Temática essa que vocês irão adorar, porque nós iremos falar sobre adolescência. Isso mesmo, essa fase do desenvolvimento humano, onde vocês, adolescentes, passam por diversas transformações, tanto físicas quanto psicológicas. No Brasil, em 2016, nasceram mais de 24 mil bebês de meninas de até 14 anos de idade, colocando gravidez na adolescência como um problema de saúde pública. Mães adolescentes acabam exercendo menos os seus direitos básicos, como educação, lazer, cultura, saúde e trabalho, dificultando assim a sua autonomia na fase adulta. E o que nós podemos fazer para evitar uma gravidez não planejada? Das hipóteses são os métodos contraceptivos. E nós veremos aqui alguns deles, algumas indicações e formas de uso. Outra temática que nós iremos abordar nessa aula é sobre as ISTs, infecções sexualmente não transmissíveis. Essas, por sua vez, são doenças infecciosas, cuja principal via de transmissão é a atividade sexual sem o uso de preservativo. Que tal aprender mais um pouco sobre essas temáticas? Vem comigo para essa aula. Adolescência, fase que marca a transição entre a infância e a idade adulta. Para a Organização Mundial de Saúde, OMS, caracteriza a adolescência entre os 10 aos 20 anos de idade. Já para o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, ele compreende essa fase como sendo dos 12 aos 18 anos. Essa fase tem início, quando uma parte do cérebro, o hipotálamo, ativa a hipófise e as gônadas, que, entre outras coisas, liberam os hormônios sexuais. A progesterona e estrógeno nas meninas e a testosterona nos meninos. Esses são os hormônios que contribuem para que ocorram essas diversas transformações dessa fase. Nesse período acontece um turbilhão de emoções, dúvidas, incertezas, surgindo também muitas possibilidades de experimentação e também de criação. Essas transformações nas meninas é marcado pelo crescimento dos seios, pelos pelos pubianos, surgimento dos pelos nas axilas, quadris mais largos, curvas mais definidas e o que é mais característico da adolescência para as meninas. O surgimento acontece a primeira menstruação, que recebe o nome de menarca. Professora Ariane, mas o que é a menstruação? Bem, é quando o óvulo não fecundado ele é eliminado através de sangue pela vagina e esse ciclo ocorre uma vez a cada mês. E para os meninos, que mudanças ocorrem nesse período? Existe o crescimento dos pelos pubianos, nas axilas, no rosto, os aumentos dos órgãos genitais, surgimento de músculos e uma característica que é bem primordial, a alternância na voz. Infelizmente, muitas vezes as mudanças físicas, elas interferem no psicológico desses adolescentes. A questão da altura, o excesso de espinhas, o peso, dentre outras coisas. Isso muitas vezes acaba desenvolvendo casos de bullying, entre os adolescentes, tanto na escola quanto na sociedade. Várias são as descobertas, dentre elas nós podemos citar algumas. Conhecimento de si próprio, sexualidade, relações afetivas, autonomia, troca de informações e experiências. Muitos são os desafios que o adolescente encontra, Dentre eles, eu gostaria de convidar vocês agora para, de olho no slide, fazer o acompanhamento. Trabalho precoce para ajudar na renda familiar, abandono escolar, contato com a violência dentro e fora de casa, prática precoce com álcool, tabaco e drogas, infecções sexualmente transmissíveis, ISTs,
e o alto índice de gravidez na adolescência. Além dos desafios, muitas são as complicações da gravidez na adolescência. De olho no slide, a gravidez na adolescência é considerada prejudicial à vida do adolescente, sendo vista como um problema de saúde pública. A mesma pode colocar a vida do bebê e da mãe em risco. Outra dificuldade é o reconhecimento da paternidade e o abandono da mãe adolescente, deixando-o em situação de vulnerabilidade. Um grande problema é o relacionamento com os pais após a chegada da notícia. As acusações, desapontamentos interferem diretamente no psicológico da adolescente. Outro obstáculo é a relação consigo mesma, as mudanças corporais, hormonais, sentimento de culpa e projeção de futuro. Dificuldade de convivência com o namorado, com os amigos e a sociedade como um todo é outro dilema a se enfrentar. A jovem deverá ser apoiada na tomada de decisões de um modo coerente, consciente e também realista. Mas o bem-estar afetivo é muito importante tanto para a jovem grávida quanto para o bebê. Tem muitas causas que desencadeiam a gravidez na adolescência. Entre elas nós podemos citar a inexistência do uso ou a utilização incorreta de métodos contraceptivos, a ausência de conhecimento e escolarização, a influência dos meios de comunicação é outra coisa também muito presente entre os jovens. E uma coisa que eu julgo crucial, a falta de diálogo informativo sobre sexo e gravidez pelas famílias ou pelos responsáveis. Outra coisa também que eu posso citar aqui é aquele pensamento que o adolescente tem de que isso nunca vai acontecer comigo, né? Aí esse excesso de autoconfiança acaba não usando nenhum método contraceptivo. Para que uma mulher engravide, é necessário que ocorra a fecundação, ou seja, o encontro do óvulo com o espermatozoide, originando assim a primeira célula de um ser vivo, conhecida com o nome de zigoto. Quando se quer evitar uma gravidez, o que a gente utiliza? Os métodos contraceptivos. Mas, professora Ariane, o que é na realidade essa contracepção? Contracepção é todo e qualquer método que objetiva a prevenção da fecundação de um óvulo pelo espermatozoide. São ações, dispositivos ou medicamentos que reduzem ou eliminam por vez a chance de uma mulher se tornar grávida. Nós podemos dividir em dois tipos os métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos naturais e os métodos contraceptivos não naturais. De olho no slide, nós veremos agora os métodos contraceptivos naturais. Para iniciarmos, nós temos aí o método do calendário, bem conhecido popularmente como tabelinha. Esse método, ele ajuda a conhecer melhor o corpo e não oferece efeitos colaterais. Mas como desvantagem, ele não previne contra ISTs e exige muita disciplina e apresenta 50% de falha. O segundo método natural, nós temos aí o método da temperatura. Este método ajuda a conhecer também o corpo e não oferece efeitos colaterais. Como o anterior, ele tem a desvantagem de não prevenir as ISTs e ele também exige muita disciplina. E algumas doenças que provocam febre podem também estar confundindo as anotações da pessoa. O nosso terceiro método contraceptivo natural é o coito interrompido. Este método não apresenta efeitos colaterais e sua eficácia é muito baixa, pois além de não prevenir contra ISTs, ele ainda possibilita alto risco de gravidez, sendo que a lubrificação que o pênis libera, mesmo sem ejaculação, já contém espermatozoides. De método contraceptivo não natural, nós temos aí os mecânicos, temos os métodos hormonais, temos os químicos e também os cirúrgicos. Dos métodos mecânicos, nós podemos citar como exemplo o DIU, o diafragma, o preservativo tanto masculino quanto feminino. Dos métodos hormonais, nós temos a pílula, que aí nós temos a pílula também do dia seguinte, temos o adesivo e os injetáveis mensal e trimestral.
De métodos químicos, nós temos os espermicidas. E cirúrgico, nós temos a vasectomia para os homens e a laqueadura para as mulheres. Nós apresentaremos agora alguns métodos contraceptivos que julgo ser muito importante para que vocês conheçam. O primeiro deles é a camisinha masculina. Bem, como vantagem, a camisinha masculina, ela previne contra as ISTs e isso é crucial. É fácil de ser encontrada em farmácias e supermercados. E outra coisa, os serviços públicos de saúde oferecem gratuitamente. Como desvantagem, algumas pessoas podem ser alérgicos ao látex ou ao lubrificante, podendo causar coceira e até vermelhidão. Uma observação que nós temos que fazer quanto à questão da camisinha masculina, né, esse preservativo, é que antes de usar nós temos que estar ligados aí para a questão da data de validade, se tem o selinho do Inmetro e observar se a camisinha não está furada, tá bom? Se falando agora da camisinha feminina, como vantagens, ela também, assim como a camisinha masculina, ela previne contra as ISTs. Ela oferece uma maior autonomia para a mulher, né, garantindo a proteção, a independência do parceiro. Mas como desvantagem, e por conta disso ela não é tão utilizada, a questão do custo mais elevado do que a camisinha masculina. Outra observação a ser feita quanto à questão da camisinha feminina é que, por ela ficar dentro do canal vaginal, a camisinha feminina ela não pode ser usada ao mesmo tempo que a camisinha masculina. O método que nós conheceremos agora é um método contraceptivo não natural, mecânico. É o DIU. Bem, pessoal, o DIU ele é alocado dentro do útero da mulher por um procedimento realizado pelo médico. Como vantagens, a mulher não precisa se preocupar com a utilização de métodos no dia a dia. Mas, como desvantagem, o DIU ele não previne as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, e ele ainda aumenta a possibilidade de inflamações. E na manutenção, no caso da aquisição de algumas ISTs. Então, o DIU ele tem as suas vantagens, mas também tem suas desvantagens. Falaremos agora sobre os métodos contraceptivos não naturais, métodos hormonais. Os contraceptivos hormonais são métodos para prevenção da gravidez à base de formas sintéticas de hormônios femininos. E aí eu gostaria de convidar para vocês assistirem o slide e conhecer o método contraceptivo sobre os adesivos. A mulher não precisa se preocupar com a utilização do método no dia a dia, mas como desvantagem, não previne contra as ISTs. Seu uso não pode ser interrompido instantaneamente. É necessário procurar um médico para retirar esse implante. Já as pílulas, né, como vantagem, quando suspenso o uso da pílula, os ovários voltam à função normalmente. Ela regula o ciclo menstrual e ela diminui o fluxo menstrual e ainda alivia as cólicas. Como desvantagem, não previne contra as ISTs, exige disciplina, pois deve ser tomada diariamente, sempre no mesmo horário. Se a mulher esquecer de tomar o comprimido, poderá engravidar. As pílulas, nós podemos encontrá-la de duas formas. Tem as cartelas que possuem de 24 a 28 comprimidos, e aí o seu uso é diário. E nós temos a pílula do dia seguinte, que ela é utilizada após o ato sexual sem o uso do preservativo. As pílulas, elas são os métodos contraceptivos mais utilizados pelas mulheres. Os métodos injetáveis, né, que são métodos contraceptivos hormonais, existem de dois tipos. Existem as injeções mensais e as injeções trimestrais. E aí você deve verificar, né, a recomendação do seu médico de qual é a mais indicada para você. Como vantagem, de olho no slide, nós veremos que não precisa ser usada no dia a dia, mas como desvantagem, ela não previne as ISTs e alguns tipos acarretam sobrecarga hormonal. Portanto, o aumento da circulação sanguínea corre o risco de varizes, de hipertensão, tromboses e também problemas circulatórios.
A vasectomia é um procedimento cirúrgico simples, seguro e muito rápido. Ela consiste em cortar e obstruir os canais deferentes, com o objetivo de impedir a presença de espermatozoides no líquido ejaculado pelo homem. Mas, infelizmente, a vasectomia ainda não é tão utilizada, devido à questão do machismo, Os homens têm muito impregnado neles ainda essa questão do machismo, por conta disso não utilizam a vasectomia. E aí, desse método, que é um método cirúrgico para os homens, como vantagens, acompanhando aí no slide, nós teremos: este método não altera o desempenho sexual, favorece a participação do homem na contracepção. A cirurgia ela é bem simples, com anestesia local e pode ser realizada em consultório, não havendo necessidade de internação. Como desvantagens, ela não previne também as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, e a cirurgia é de difícil reversão, por isso deve ser uma escolha bem pensada. O procedimento que nós iremos abordar agora é a laqueadura. Ela é um método contraceptivo cirúrgico, E a mulher, depois que faz a laqueadura, ela não precisa mais utilizar nenhum outro método contraceptivo, porque a possibilidade de falha desse procedimento é muito rara. Agora, como desvantagem, a laqueadura ela não previne as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, e ela trata-se de uma cirurgia. E assim como as demais, tem a questão dos mesmos riscos, exige exames pré-operatórios, internação, E a recuperação dela, ela é mais cautelosa, é um pouco demorada. Entre a vasectomia e a laqueadura, na vasectomia, a recuperação do homem, como já disse anteriormente, é muito rápida, Já na mulher, a laqueadura ela é mais demorada. Além disso, a laqueadura ela é um pouco mais cara, financeiramente falando, do que a vasectomia. Mas mesmo assim, os casais que não querem mais ter filhos optam pela laqueadura. A maioria dos métodos contraceptivos que nós apresentamos aqui, elas previnem contra uma gravidez indesejada. Mas apenas a camisinha masculina e feminina são os métodos eficazes para garantir e prevenir que você não se contamine com nenhuma IST. Mas aí eu pergunto, professora Ariane, e o que são as ISTs? Bem, pessoal, são as infecções sexualmente transmissíveis, cuja principal via de transmissão é através das relações sexuais sem o uso de preservativo com uma pessoa que esteja infectada. Apresenta-se mediante bolhas, verrugas, corrimentos ou feridas. Vocês devem estar se perguntando, mas o termo é doença sexualmente transmissível ou infecção sexualmente transmissível? Meus amores, a expressão doença sexualmente transmissível, DSTs, ela foi substituída pela terminologia infecções sexualmente transmissíveis, IST. E por que isso ocorreu? Pelo fato da possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sentir sinais nem sintomas. E o que causa as ISTs são vírus, bactérias, fungos, protozoários. São micro-organismos responsáveis por estar causando aí algumas doenças que nós iremos conhecer a partir de agora. E nós encontramos esses agentes infecciosos no esperma, no sangue e também nas secreções vaginais. E aí eu gostaria que vocês se atentassem nesse momento para os fatores de risco, que são eles: a não utilização do uso de preservativos durante a relação sexual. Relações sexuais com múltiplos parceiros também é outro fator de risco. Falta de cuidados de higiene e, por último, consulta tardia após surgir os primeiros sinais ou sintomas. A primeira IST que nós iremos abordar é a sífilis. O agente causador é a bactéria Treponema pallidum e eu gostaria de convidar vocês para acompanharem no slide. Sinais e sintomas: úlceras genitais indolores e duras,
Posteriormente surgem lesões na pele e mucosas. E como transmissão tem aí a questão da via placentária e o contato sexual. Como tratamento é realizado através da penicilina benzatina, conhecida popularmente como bezetacil. E aí, se tratando aí da sífilis congênita, como é que ocorre isso? O feto é contaminado pelo agente causador da sífilis durante a gravidez com a disseminação na corrente sanguínea da gestante infectada para a criança ou em contato direto na hora do parto. A próxima IST que nós iremos abordar é a herpes. Bem, a herpes, diferente da sífilis, que é causada por uma bactéria, a herpes, o agente causador é um vírus, herpes simplex. E como sinais e sintomas, na região genital ou anal, erupções de bolhas dolorosas, dores musculares, febre e mal-estar são alguns desses sintomas. Na região oral, úlceras dolorosas, formigamento, coceira, febre e dores no corpo. Como transmissão, através do contato direto com úlceras ou com áreas afetadas durante o ato sexual. E como tratamento, nós temos aí os medicamentos antivirais. A próxima doença que eu estou trazendo para apresentar para vocês é o HPV. O agente causador é também um vírus, o vírus HPV. E aí, entre os sinais e sintomas, nós encontramos verrugas genitais que aparecem na vagina, no ânus ou no pênis. São chamadas de condilomas acuminados e popularmente conhecido como crista de galo, figueira, dentre outras. Cancro do colo do útero também é um sintoma, E como transmissão nós temos aí o contato sexual. O tratamento consiste na eliminação dessas lesões. E uma observação que eu gostaria de fazer é que, como medida profilática, existe a vacinação contra o HPV. Olha que maravilha! Em meninas de 9 a 14 anos e em meninos de 11 a 14 anos, São realizadas em 2 doses. Essa doença que nós trabalharemos agora, ela já é bem recorrente entre nós, do nosso conhecimento. É o HIV/AIDS. O agente causador é um vírus, o vírus HIV, e como sinais e sintomas, acompanhando aí o slide, vocês verão. Infecções oportunistas, temos também destruição do sistema imunológico, gripe, febre, suores noturnos, emagrecimento na fase inicial e hepatites virais, tuberculose, pneumonia, toxoplasmose e alguns tipos de câncer no estágio AIDS. A transmissão do HIV é através do contato sexual, sangue contaminado, via gravidez, parto, aleitamento. E como tratamentos, nós temos o uso contínuo dos medicamentos antirretrovirais, ARV, conhecido popularmente com o nome de coquetel, e eles servem para prolongar a vida da pessoa infectada. E aí, eu gostaria de deixar aqui bem claro para vocês que eu trouxe apenas algumas doenças, mas dentre elas nós temos aí milhares, Temos aí, nós podemos citar como exemplo, a gonorreia, a hepatite, clamídia, cancro mole, tricomaníase. Então, tem diversas outras doenças que são infecções sexualmente transmissíveis. No surgimento de alguns dos sintomas que eu irei citar agora, podemos desconfiar de ISTs. O primeiro deles é corrimento genital anormal, ardor ao urinar ou durante a relação sexual, comichão genital, verrugas, feridas ou inchaço nos órgãos genitais. O que você deve fazer com qualquer um aparecimento, qualquer um surgimento desses sintomas, Buscar a ajuda de um profissional no posto de saúde mais próximo da sua residência. A estratégia mais eficaz para evitar a contaminação das ISTs é através do uso da camisinha durante a relação sexual. E a mesma é liberada gratuitamente nos postos de saúde. Outras medidas profiláticas são os exames de rotina e também os diagnósticos precoces. E aí, vocês gostaram da nossa aula?
Entenderam todo o processo e essas mudanças que estão acontecendo com vocês nesse período da adolescência? Compreenderam que usando os métodos contraceptivos adequados da forma correta, vocês, além de estarem se prevenindo de uma gravidez precoce, estão se prevenindo também de uma doença sexualmente transmissível? Tenho certeza que depois dessa aula, vocês se sentirão muito mais seguros e confiantes desse turbilhão de emoções que é estar na adolescência. Nós vamos ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos e um grande abraço.